Irmãos, abra a tua Bíblia em Jó. A gente vai falar um pouco sobre tempo e estação. Jó 38, versículo 31. Sabe, por muito tempo, a igreja, ela andou sem alguns conhecimentos. Por muito tempo a gente pegou uma herança que eu chamo a herança de Lutero. Lutero foi um reformador, mas ele não reformou tudo, e esse foi o problema, que a gente não conseguiu manter a reforma dele. Quando Lutero ele sai da igreja romana, ele questiona uma coisa, a salvação. A questão de Lutero é a salvação, ou seja, até Lutero, o que acontece? Lutero ele era um monge ali, ele era uma pessoa da alta, e ele começa a questionar a compra da indulgência, ou seja, por que eu tenho que pagar para estar no céu, se Cristo pagou para a gente estar lá? E é isso que ele começou a fazer a reforma dele. Ele falou, não, a tese de Lutero, toda a base dela está na graça, ou seja, a graça salvadora. Eu não preciso pagar, já foi pago o preço, não tem que pagar mais nada. E isso foi a base da reforma dele. Mas o grande problema é que nós ficamos nisso, andamos na salvação, pensamos na salvação e vivemos só atrás da salvação. Em tese, para mim, isso eu falo para mim, é como eu ficar todos os dias tendo que ouvir eu te amo da minha esposa, porque eu não tenho certeza. Todo dia, você me ama? Você me ama mesmo? E aí, me ama hoje? E amanhã você vai me amar? Ou seja, é mais ou menos isso. Ou seja, eu entro na porta da salvação e fico a vida inteira ali na porta da salvação. Queridos, temos que manter isso. Eu não estou dizendo que você não tem, mas eu estou dizendo que depois que você entra pela porta da salvação no reino, tem um reino inteiro para você conhecer e conquistar. E a gente só fica nisso, tentando manter só a salvação. Queridos, você foi salvo pelo preço de Cristo. Se você obedece a palavra de Cristo, você está salvo, amém? Se você crê no teu coração e a tua boca confessar, e você realmente obedecer os mandamentos do Senhor, fique tranquilo, você será salvo. Mas preste atenção, agora tem um reino inteiro para ser estabelecido. É a mesma coisa você ser contratado e você ficar o dia inteiro a vida inteira vislumbrando o teu novo emprego. Eu fui contratado, que legal. Daqui a pouco você vai ser despedido, né? Porque você não está fazendo nada, gente. Você foi contratado para alguma coisa, amém? Presta atenção nisso, você foi contratado para alguma coisa. Então você foi salvo para um propósito, não porque você é bonitinho, amém? Você pode cutucar o teu irmão e falar assim, você tem um propósito dentro da salvação. Então há um propósito, então cuidado, querido, para você não ficar só mantendo a vida do SSS, salvo, sentado, satisfeito. Não, o SSS é o salvo, sentado, satisfeito. Acabou, é a única coisa que eu faço. Estou salvo, vou para Jesus, que legal, Jesus já fez tudo. E aí, essa concepção que Jesus já fez tudo, isso, querido, nos estraga. É mais ou menos aquela pessoa que entra em casa e fala, não preciso fazer nada, minha mãe já fez tudo. Não preciso fazer mais nada, está tudo feito, vou chegar lá em casa, a roupa está lavada. Não é verdade? A comida está pronta, a casa está limpa. Não preciso fazer nada, estou tranquilo. É isso que a gente está fazendo com Jesus. Jesus já fez tudo. Não, querido, Jesus deu passo, ou seja, Jesus fez o que nós não poderíamos fazer. É voltar de novo para os caminhos do Senhor, voltar a ser vivo. Nós nunca poderíamos fazer isso, voltar, depois que morremos por causa dos nossos pecados, é impossível você voltar a viver sem a vida de Cristo em você, é impossível. Então o que Jesus veio fazer? Nos trazer vida de novo. Já falei isso 500 vezes, ou seja, o meu espírito estava morto, agora o meu espírito foi vivificado em Cristo Jesus, ele saiu do abismo de morte e voltou à vida por causa da vida de Cristo em mim. Mas e agora? Agora, meu querido,
vai cumprir o teu papel. Vai cumprir o teu papel de filho, como diz a palavra. A criação geme na expectativa da redenção dos filhos de Deus. Queridos, as criaturas, a criação está totalmente oprimida, esperando a liberação que vai vir de ti, que foi liberado por Cristo. Então ele fez o principal. Ele fez o que eu não poderia fazer. Agora o que eu posso fazer, ele não faz. Isso é papel teu. Amém? Não transfira para Cristo aquilo que é teu papel. Então, quando a gente olha essa herança de Lutero, a herança de Lutero é simplesmente isso, é só a salvação. Só a salvação não, querido. Para um pouco. Você já foi salvo. Mantenha a santidade, a santificação, que a salvação vai manter conectada com você. Amém? Prossiga em fé, em ousadia. Prossiga diante do Senhor, que você vai prosseguir na salvação. Agora, prossiga fazendo a tua missão dentro do reino. E aí, por um tempo agora, começou então a cair a ficha, que tem muitas outras coisas no reino. É como uma cidade. O reino tem a parte... vamos colocar uma cidade, tem a parte comercial, tem a parte de segurança, tem a parte de saúde. Ou seja, isso são os dons, ministérios, que a gente vai desenvolvendo dentro do reino. E aí eu tenho que achar o meu papel, onde eu estou ali. Mas o que eu quero apresentar para você hoje é uma parte importante no reino, que é o profético. É você saber caminhar em tempos futuros, é você saber entender os tempos que vivemos, é você estar sempre adiantado daquilo que ainda não aconteceu. É isso que nós temos que entender. Por quê? Eu não posso ficar preso no tempo se eu sou filho daquele que é sobre todo o tempo, filho da eternidade. Se eu sou filho do eterno, por que eu sou limitado ao tempo? Você já parou para pensar que o tempo é a maior cadeia e o tempo foi a maior punição que veio para o ser humano depois da morte, ou perdão, depois do pecado? O que é morte? É o limite de tempo. Quando diz assim, você vai morrer, significa que agora você vai ser limitado. Ou seja, existe um limite para você. Até então, o tempo não limitava o homem. Então, nós governávamos até o tempo. Você já viu que a maior expressão que nós ouvimos hoje é: não tenho? Você entende aqui? O tempo é o nosso maior inimigo. E o tempo é uma pessoa, não é uma coisa, não é um relógio. O tempo é uma pessoa. É um ser que nos limitou e que temos que quebrar esse limite dele. Todo filho da eternidade sempre vai andar além do seu tempo. Amém, queridos? Amém? E para você andar além do seu tempo, você tem que ter sabedoria. É a sabedoria, que é o próprio espírito de sabedoria, que também é uma pessoa, nos leva a caminhar além do tempo. Olha para Daniel. Daniel, ele era sábio e ele escreveu coisas que estamos vivendo hoje. Já para pensar que Daniel, ele sabia de coisas que ainda a gente nem viveu. Ele sabia os 4 governos que entrariam no mundo: babilônico, Grécio, Medos e Persa e Roma. Ele sabia que qual reino seria, qual reino estabeleceria. Ele sabia de tudo isso. Por quê? Porque ele andava além do seu tempo. João andou 2000 anos atrás, ele sabia o que aconteceria no tempo que vivemos e além do tempo que vivemos. E hoje eu quero apresentar uma profecia de João que se cumpriu e ele sabia. E aí a gente olha para a geração de cristãos, filho do eterno, ansiosos. Vocês não, graças a Deus. Ninguém aqui é ansioso. Mas sabe o que é ansiedade? Simplesmente o medo do futuro. O que é viver em ansiedade? É eu ter medo do amanhã. É a incerteza, a insegurança daquilo que virá. Mas se eu sou filho do eterno, eu não me preocupo com aquilo que virá, porque o meu Pai cuida de todas as coisas. Ai, mas está tão difícil, querido, continua. Porque às vezes não é dificuldade, às vezes é treinamento. Começa a perceber todas as dificuldades que você passou, como você foi treinado e amadureceu nisso. Amém? Quem já teve filho? Foi difícil ou não foi difícil o primeiro filho? Hã? Meu Deus do céu! Eu lembro do meu primeiro filho. Minha esposa, como eu morava em Comodoro,
não tinha família nenhuma ali, quem cuidava era eu, né? Minha esposa estava de quarentena, então eu dava banho. Como que eu pego esse negócio, né? Tipo assim, parece que de qualquer jeito que você pega, quebra, né? Aquele negócio assim. Aí até que eu vi a enfermeira fazendo isso, pegava o menino e falava, não quebra não. Aí fiquei tranquilo. Mas você começa a ficar com medo, meu Deus do céu. Mas depois que você passa por essa dificuldade, você vai ver que não é dificuldade. Te treinou, te amadureceu para viver a vida de um modo diferente. Porque até então eu pensava só em mim, agora eu penso em mim, na minha esposa, nos meus filhos, no cachorro, casa, papagaio. Ou seja, te amadurece. Todas as coisas te amadurecem. Então, queridos, preste atenção. Nada que aquilo que a gente chama de prova, às vezes é prova. Às vezes é simplesmente o Senhor nos treinando para coisas maiores e melhores. Amém? Mas se não entendemos a escola, sempre ficaremos na escola. Então é tempo de sair da escola. Amém, queridos? Então, o andar no tempo é a coisa mais importante que nós temos que entender. É caminhar sempre em tempos futuros. Eu quero te mostrar uma coisa. Aquilo que está em Jó. Todas as vezes que nós caminhamos sobre o tempo, eu sempre vou pegar uma perspectiva de o que eu tenho que confrontar nesse tempo. Ou seja, qual o inimigo que me afronta nesse tempo. Falávamos da ansiedade, é um grande inimigo. A ansiedade é esse medo do futuro, é esse medo de nada dar certo, é esse medo de o que vai acontecer. E a ansiedade é extremamente inimiga da fé. Entendeu? Fala para o teu irmão, se você é ansioso, você não agrada a Deus, porque você não tem fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A pior coisa que tem é a ansiedade. Jesus deixou bem escrito: não fiqueis preocupados. Não se preocupeis com o que há de comer, beber e vestir. Por que somos ansiosos? Porque nós estamos esperando muito mais além do que comer, beber e vestir. Em Isaías diz isso: por que vocês gastam o teu dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está ansioso? Porque você quer coisas além do comer, beber e vestir. Porque você quer muitas outras coisas. A tua alma está muito cheio das luxúrias. E por isso a gente fica ansioso para conquistar essas coisas. Querido, Deus pode dar isso para a gente, amém? Mas tira o teu coração disso. Isso é presentes, não é necessidade. Foque naquilo que é necessário. O restante são presentes de Deus. Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Se Ele não quiser, Ele não me dá. Mas eu tenho que simplesmente entender que o necessário eu sempre terei da parte de Deus. E aqueles que são mais obedientes terão coisas mais específicas. Como Ele diz: agrada-te do Senhor, que eu satisfaço o desejo do teu coração. Às vezes, por que eu não tenho esses luxos todos? Porque às vezes eu não posso ter. Porque se eu tiver, eu me desvio. Se eu tiver uma casa boa, eu não quero mais sair dela. Se eu tiver um carro bom, eu já não vou colocar na obra. Enquanto eu tinha meu Fusquinha, todo mundo podia andar. Andava 15 no Fusquinha, quem lembra? Ia saindo, parecia um ônibus, né? Agora eu já estou com um carrão, vai quebrar a suspensão. Entendeu? Às vezes eu morava na casinha e... chega aqui só para dormir mesmo, estou fazendo a obra, agora eu moro numa mansão, é tão confortável, para que eu vou sair daqui? Pastor, não tem como transmitir o culto ao vivo em casa? Ou seja, às vezes esses luxos atrapalham a nossa vida, nos prende em coisas que não precisamos. Se você tem condição de suportar isso, o Senhor vai te dar. Se você não tem, o necessário você vai ter. Amém? Fala para o teu irmão, você não vai morrer de fome. Você não vai andar pelado. E você não vai morrer de sede. Amém? Esquenta com isso não. Agora os luxos vai vir da tua capacidade de administrar. Tanto você viver um luxo e viver a obra. Amém? Se você tem condição de viver tudo isso e render, pode ter certeza que o Senhor vai te dar. Amém? E Ele fala justamente isso, porque você anda ansioso. Uma coisa que eu acho tão interessante, Ele fala assim: só os pagãos se preocupam com essas coisas.
Não andeis ansiosos para aquilo que há de comer, beber e vestir, porque só os pagãos, fala para o teu irmão, só os incrédulos. Eu vou um pouquinho mais além, só os mundanos se preocupam com essas coisas. Tem algum mundano aqui? Não, né? Está todo mundo esperando em Deus, tranquilo. Só os mundanos se preocupam com essas coisas. Do que há de comer, vestir, beber. Por quê? Porque o nosso Deus cuida de nós, amém? Mas o que eu quero que você entenda aqui é que, além dessa terra, existe todo um outro governo que influencia essa terra. Como diz Jesus, basta a cada dia o seu próprio mal, então eu tenho que enfrentar um mal desse dia. Igual é o mal desse dia? O que esse dia está falando? O que o céu está falando? O que o Senhor está falando? O que está decretado para esse dia? Se todas as coisas já estão escritas, então existe algo escrito para esse dia. O que está escrito para esse dia? É o que eu tenho que entender. Se eu sou profético, eu tenho que entender. Amém? Então, abriram aí, Jó 38, 31 e 32, 33. Eu quero te mostrar uma outra coisa. Pode ler o 31. Alguém pode ler? Ou seja, o Senhor está mostrando para Jó uma coisa. O Jó estava lá, todo se achando cara, se achando a pessoa mais top das galáxias. E Deus começa a falar com Jó e confronta Jó, fala: Jó, tá, onde você estava quando eu fiz isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Onde você estava quando eu fiz aquilo outro? Mas uma das coisas que ele falou assim: onde você está? Você consegue atar os 7 estrelas? 7 estrelas é uma constelação. O Órion é uma constelação de estrelas. Entende aqui? O Senhor está falando todas as coisas do universo. Você consegue atar essas cordas, ou seja, deixar eles presinhos, para que eles não saiam da sua órbita, do seu lugar. Você consegue fazer isso? Sabe uma coisa que eu entendi? Por que o universo é escuro? Quem já teve curiosidade de estudar um pouco sobre o universo? Economizar, né? O universo, 5% é matéria. Boa parte, acho que 70 e poucos por cento, é uma coisa chamada energia escura. E 30 e poucos por cento, eu creio, é feito de matéria escura. Ou seja, a maioria é uma coisa chamada matéria escura, a maioria é uma coisa chamada energia escura. Depois vem a matéria escura e 5% de todo o universo é matéria física. Ou seja, o universo é mais composto de energia e de uma matéria escura. É como se fosse uma nebulosa. É como se fosse uma grande gelatina invisível. As pessoas sabem que existe, mas não conseguem ver. E isso mantém tudo na sua órbita. Ou seja, imagine a velocidade que esses negócios ficam girando. Vamos colocar o planeta Terra. Fica girando numa velocidade exorbitante. Se ele diminuir um pouquinho, a gente morre. Se ele aumentar um pouquinho, a gente morre. Já para pensar nisso? Se ele diminuir um pouquinho a rotação, nós vamos ter dias de 3 dias, de 70 horas, 80 horas. Se diminuir um pouquinho a rotação. Se aumentar um pouquinho, nós vamos ter dia de 5 horas. E a gente não vai aguentar a pressão. Ou seja, tudo tem que girar no seu devido lugar. E quem segura isso no seu devido lugar? Deixa eu só fazer uma pergunta. Quem já colocou um ponto morto num carro, numa banguela? Ele mantém a velocidade ou ele descontrola? Se a gente não tem nada segurando esses planetas que está girando, ele começa a girar, daqui a pouco ele vai descontrolar ou não vai descontrolar? Porque ele já está na banguela, você entendeu? Está ali no espaço, solto, livre, leve e solto. E quem segura essas coisas? Na sua devida órbita, para que nada saia do controle. Quem segura todas essas coisas para nada sair do controle? É essa matéria. E por que tudo é escuro? Você já estava pensando sobre isso? Quem já viu eclipse? Como que você vê eclipse?
Você tem que fazer o que para ver eclipse? Colocar uma placa escura para você poder ver a luz. Solda. Você tem que colocar porque senão queima o teu olho. Você tem que colocar uma placa escura para você poder ver. Agora comece a imaginar isso. Deus está além do universo. Veja isso como universo. A palavra de Deus diz que a matéria, ou seja, a terra, é aquilo que ele coloca os pés dele. Amém? Deus está aqui e todo o universo cabe o pé de Deus. Olha essa figura agora. Deus sentado no trono e o universo inteiro que a gente olha está simplesmente apoiando o pé de Deus. E aí Deus começa a mexer no universo inteiro, né? Só assim. Começa a ver como que Deus é grandão. Mas o brilho de Deus é tão intenso, tão intenso, tão intenso. Ou seja, a glória, a luz, porque glória fala de luz, a luz de Deus é tão forte que se Ele se revelar para tudo isso daqui, destrói tudo isso. Queima tudo. Então precisa ter tudo escuro. Amém? Para poder esse brilho dele não destruir todas as coisas. Você entendeu aqui? É poucos seres que têm capacidade de chegar diante da glória dele sem ser destruído. Tem que ter um nível de potência. É a mesma coisa de chegar perto do sol, querido. Chegar perto do sol, antes de você tentar fazer isso, você já queimou. Entende isso? Porque a luz traz calor e o calor, meu irmão, destrói. Imagine, se Deus é uma fonte inesgotável de poder e glória e luz, imagine a temperatura de tudo isso. Por isso Deus é fogo. Amém? Agora imagine esse fogo todo entrando para dentro do universo. Acaba com tudo. Destrói tudo. Mas voltamos aqui para as nossas constelações. E Deus está dizendo para as constelações. Jó, as constelações tal. Continua lendo 32. Tem outra tradução? Tem outra tradução? Uau! Porque essas constelações que ele está dizendo é o que nós conhecemos como signos. Quem já consultou signo aqui? O que é o signo? As constelações. A constelação de Leão, a constelação de Câncer, a constelação de Virgem, a constelação disso, a constelação daquilo. E olha o que Deus está dizendo. Você consegue fazer aparecer no seu tempo certo os signos? Mas lê o 33. Uau! Ele está dizendo dos signos. Você consegue você consegue compreender o tempo que esses signos aparecem no céu e o domínio que isso traz sobre a terra? É Bíblia, irmão, não é eu. Você entende aqui? Existe cada mês um domínio diferente. Cada mês existe um governo diferente das trevas, que é o que nós chamamos de signos. Que quando a gente estava no mundo, a gente pedia ajuda deles, né? Agora não, isso não existe, não, querido, existe e influencia a humanidade. Se você não entende com quem você está lutando, todo mês você vai apanhar de uma forma diferente, sem saber de quem você está apanhando. Você entendeu aqui? Eu vou dar exemplos, como eu sempre costumo dizer. Existem várias coisas que acontecem, a gente celebra, a gente nem sabe o que está celebrando. Cada nome dos nossos meses está consagrado a uma entidade dessa. Não sei se você sabia. Exemplo, você sabe de onde vem janeiro? A palavra janeiro vem de januário, e januário vem uma homenagem ao deus Jano. E sabe quem é Jano? A constelação de Capricórnio. Você sabe quem
O que é fevereiro? Fevereiro, na verdade, vem do latim, do latim februário, que é uma homenagem ao deus Febros, que era o deus da morte. A morte com as águas. Você já percebeu que geralmente em fevereiro é onde tem mais as enchentes e gente morrendo? Em março, a palavra março vem de Martius, que era uma homenagem ao deus Marte, o deus da guerra. Você já percebeu que em março, onde começa a estourar a guerra, todo rumor de guerra no mundo, lá na Palestina, sempre em março, que dá o pum, e é bomba para todo lado. Por quê? Porque existe uma influência disso, ou seja, está mais forte isso. Exemplo, por que as Olimpíadas sempre acontecem em agosto? Porque agosto, quem já consultou signo aqui? Ninguém. Agosto era quem? Leão. E quem que é Leão? Apolo. E quem que é Apolo? Apolo é o comando Apolo, ele se considera o pai da casa zodiacal. Ou seja, na verdade, as Olimpíadas, na verdade, é uma homenagem aos deuses do Olimpo. E principalmente Apolo. Porque Apolo, ele tinha essa questão dos jogos, das disputas. Não estou dizendo que você não pode assistir, querido. Amém? Ai, meu Deus do céu, não posso. Não, para com isso. O que eu estou dizendo é, por que a homenagem aos deuses do Apolo acontece justamente no mês de Apolo? Quem já ouviu falar que agosto é o mês do cachorro louco? Agosto é o mês do desgosto. Porque, na verdade, Apolo, você vai ver na tua Bíblia, é o famoso Apolion, o destruidor. Então, em agosto, está sempre liberado uma questão de destruição e enfermidade. Entende aqui? Por que as eleições sempre caem em outubro? Outubro era quem? Quem era bom de signo aí? Libra. E quem é Libra? Quem já viu o símbolo da advocacia? Aquela é a deusa Temis, que é supostamente a deusa da justiça. Na verdade, é um demônio que traz injustiça. Então, por isso, entra a eleição e sai a eleição, e quem predomina? A injustiça. Porque está numa frequência de injustiça. O que eu quero que você entenda é que a Terra é influenciada por esses cosmos. Está na tua Bíblia, lê o 33 de novo. Domínio de Deus está aí, né? Outra tradução. Lê a tua tradução, irmã. Sabes tu a ordenança dos céus, ou podes dispor o domínio dele sobre a terra? E de quem que ele estava falando antes? No 32. Das constelações, dos zodíacos, de Órion, da Ursa. Mas por que eu estou dizendo isso? Agora vamos para Apocalipse, vai para Apocalipse 12. Eu quero te mostrar uma coisa que aconteceu. Doze 1. Espera aí, apareceu na onde? Fala para o teu irmão, não foi na terra. Foi no céu. Que sinal foi esse? Uma mulher vestida. Uma mulher vestida com o sol. Com uma lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Olha o sinal que aconteceu no céu. Houve um sinal no céu, e esse sinal era
uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. O que você começa a pensar sobre isso? O que seria isso? Traz uma figura para mim disso. Constelação. Tenta imaginar como seria esse sinal. Preste atenção aqui. Esse daqui você está conseguindo enxergar? Consegue enxergar um pouco? Esse aqui é o universo. Esse aqui é um aplicativo que eu tenho que me dá acesso a um satélite, um telescópio. E aqui está todo o universo. Isso daqui foi o tempo que eu coloquei aqui, foi dia 23/9/2017. Porque aconteceu um sinal no céu nesse dia. Aqui, eu vou colocar os desenhos das constelações. Eu não sei se você vai conseguir ver os risquinhos azulzinhos. Estão vendo? Os risquinhos azulzinhos. Esses risquinhos azulzinhos são as constelações, ou seja, o que liga a constelação de Virgem, a constelação disso, a constelação daquilo. Agora eu vou colocar o desenho. Você vai entender melhor. Está vendo os desenhos? Está conseguindo enxergar? Está enxergando? Preste atenção aqui. Olha a constelação de Virgem nesse dia. Obrigado. Uma mulher vestida com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa. Justamente nesse dia 23/9/2017 houve um alinhamento de 3 planetas juntos, e a palavra planeta significa estrela errante. Então preste atenção aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com uma coroa de 12 estrelas. Fala para o teu irmão, dia 23/9/2017 se cumpriu essa profecia. O grande problema é que a gente está olhando para a Terra. E o sinal é na onde? No céu. Entendeu? Apóstolo, o que tem a ver? Vamos lá um pouquinho. Versículo 3, se não falha a memória. 2 ou 3? 2. Ela estava grávida e estava de boa, pois estava para dar a luz. Espera aí, como estava essa mulher? Grávida para dar luz, amém? Preste atenção nisso, eu vou tirar o desenho. Agora vai ficar só as constelaçõezinhas, vai ficar só o desenho da constelação. Aqui está ela, e aqui está a barriga dela. Onde está o mouse, está a barriga dela. Estão conseguindo enxergar? Mãe. Estão enxergando onde está o mouse? Ou seja, aqui está a barriguinha dela. Aqui está ela, quer ver? Desenho, Sol, Lua, as estrelas. E aqui está agora sem o desenho, só a constelação. Está entendendo aqui? Amém? Vamos lá. Vocês conseguiram enxergar aí? Mais ou menos? Aqui, ou seja, com o desenho e sem o desenho. Constelação aqui. E aqui está a barriguinha dela.
Agora preste atenção. Exatamente o planeta Júpiter, que está aqui, planetinha Júpiter, ele saiu dia 9/9/2017 da barriga dela. Mas como assim? Ele ficou exatamente 9 meses orbitando na barriga dela. Ele vê que ele não sai daqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele fica exatamente 9 meses orbitando na barriga da mulher. E não sai de lá. Isso é meio esquisito, né? Imagine um planeta orbitando 9 meses num lugar só. Se ele acompanha todo o sistema solar, o Sol está dando volta, e por que ele está lá? Sabe quem é Júpiter? Júpiter, na mitologia grega, é o deus chamado Zeus. E sabe quem é Zeus? É quem nós conhecemos como o deus do céu. Mas não é o Deus do céu, nosso Deus. É o Deus do segundo céu, Satanás. O que nós estamos dizendo aqui? Que dia 10, praticamente, do 9 de 2017, a mulher pariu Júpiter. Apóstolo, o que tem a ver, apóstolo? Tá, querido, vamos lá. Quando Jesus nasceu, o que apareceu no céu? A estrela do Messias. Olha, o Messias nasceu porque a sua estrela, pasme, que veio seguindo e conduzindo os reis até no lugar de Jesus. E agora, simplesmente, a mulher fica grávida de Júpiter e para em Júpiter. O que isso está dizendo, queridos? Duas coisas. Ou ele se manifesta esse ano, ou ele nasceu esse ano. E quem é o anticristo? A estrela dele apareceu. Não creio que ele se manifesta esse ano, porque ainda não está tudo pronto. Eu creio que ele nasceu, e se ele nasceu, a gente tem 30 anos. Mas uma coisa eu sei que aconteceu esse ano passado. Como o espírito de Elias veio preparando o caminho para Jesus, agora o espírito do anticristo está preparando o caminho para ele. E quem é o espírito do anticristo? O espírito de apostasia. Por isso, repare como esse ano está mais difícil de orar, mais difícil de ler Bíblia, e quantos crentes que você conhece já deixou a fé e diz: eu quero curtir o mundo. Fala para o teu irmão, é o espírito de apostasia. Querido, nós vamos ver cada aberração daqui para frente, e por isso essa luta e essa atmosfera pesada para a gente poder romper. Por quê, querido? Entramos no espírito de apostasia. O espírito de apostasia desceu sobre a terra para preparar caminho para o anticristo. E o caminho dele é a ausência de fé. Por isso Jesus diz: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Por isso, querido, a vontade de mundo está muito mais latente dentro dos nossos corações. Por isso que a distração está muito mais alta no nosso coração. Por isso, querido, que a gente está muito mais, parece, sendo atraído para as coisas do mundo como nunca fomos antes. Por isso está tão difícil manter-se concentrado e santo diante de Deus. Porque agora, ele já operava, mas agora ele desceu. Ele desceu para preparar caminho. Como Elias, João, o que batizava, preparava e dizia: arrependei-vos. Agora tem um espírito gritando: bagunce mesmo, se suje, venha. Como diz lá em Apocalipse, a Babilônia gritando: venha, vem.
Vem para mim. Vem. É muito atrativa a Babilônia, querido. A Babilônia é algo muito terrível e ela seduz até o coração dos servos de Deus. Por isso, um grande anjo, lá em Apocalipse 18, gritava dizendo: servos do Altíssimo, sai da Babilônia. Sai dela, porque ela vai ser destruída. E se vocês estiverem lá, vocês vão ser destruídos juntos. Sabe o que eu acho interessante? Lá em Apocalipse, acho que não falha uma hora 18 ou 17, que fala da queda da Babilônia, e fala que a Babilônia ela traía, e as pessoas lamentaram a queda dela. E Babilônia fala de mundo, fala desse sistema de mundo, e fala assim que ela comercializava ouro, prata, pedras preciosas, mirras, tecido, mas no final fala assim, e comercializava alma humana. Alguém já comprou uma alma humana? Dá 2 quilos de alma aí para mim. Não, querido, nós estamos falando de um sistema. Nós estamos falando de um governo. Nós estamos falando de uma atmosfera que está vindo para seduzir as pessoas como nunca. E daqui para frente, querido, preste atenção no que eu estou dizendo. Daqui para frente, se você não tiver certeza da fé e a convicção daquilo que você quer, você não permanece. Por isso Cristo diz que se esses dias não fossem abreviados, nem os escolhidos suportaria. Porque a pressão aumentou de uma forma terrível sobre a vida dos cristãos. Eu não estou dizendo que as coisas vão ser difícil economicamente. Eu não estou dizendo que as coisas vão ser difícil para você. Não, na verdade as coisas vão ser fácil. Você entende? O mundo vai se abrir numa dimensão de tão prazeroso, tão prazeroso, tão prazeroso. Como diz o apóstolo Paulo, não se engane, meus filhos, não sejam ignorantes. Antes que se manifeste o homem da iniquidade, se manifestará 2 coisas. Fala comigo. Anarquia e apostasia. Anarquia é ausência de lei, ausência de regra, ausência de limite. Olhe para a nossa geração, querido, ela já está preparada para viver a ausência de regras. O que mais a nossa geração odeia? Que é isso, rapaz? Hora de acordar, hora de começar culto, hora de fazer. Não, pastor, vamos viver assim, sabe? Liberalmente, vamos ser os hippies gospel. Vamos viver coisas assim sem limite, sabe por quê? Deus é sem limite. Não, querido, Deus não é sem limite, não, para. Deus é infinito, Deus é eterno, mas Ele tem limite, Ele colocou limite para a gente, porque uma casa sem limite é uma casa da anarquia, e a anarquia, querido, é oposto à palavra do Senhor. Por isso, jovens, principalmente jovens, cuidado para vocês não serem convidados a viverem sem regras. Vale tudo, vale tudo. Vale tudo é uma luta, querido, se vale tudo, cai para porrada, né? Esse negócio que a vida vale tudo, não vale não, meu irmão. Nós temos que ter regras, nós temos que ter limites, nós temos que ter a essência disso, porque o espírito de anarquia está com uma intensidade como nunca, e estamos preparados para isso. Exemplo, nós observamos há uns anos atrás, esse movimento querendo tirar os limites do casamento. Casamento é a junção de 2 pessoas, quer dizer, de 2 seres vivos. Se eu quero casar com uma cadela, eu posso. Se eu quero casar com um homem e com uma mulher junto e fazer um trio, eu posso. Se eu quero casar com uma menina de 5 anos, eu posso. Era isso que eles estavam querendo. Teve aquela exposição que deu maior bafafá do banco lá, que as cenas era isso, eram homens tendo relação com ovelha, com vaca, com cachorro, criança com isso e com aquilo, ou seja, estavam promovendo na verdade o espírito de anarquia, sem regras, sem limite, o importante é ser feliz. Sabe o que é isso, querido? Sodoma e Gomorra. Observe Sodoma e Gomorra, você vai ver uma coisa,
que aqueles 2 anjos chegam, entram para a casa de Ló e batem na porta de Ló. Manda os 2 homens para nós. Queremos passar a noite inteira tendo relação sexual com eles. Olha para a tua Bíblia. E Ló fala assim: não faça uma coisa dessa, são convidados meus. Pegue as minhas filhas que são virgens, pode fazer isso com elas? Mas sabe o que me parafusa aqui? Que a Bíblia diz que estava do mamano ao caducano, do mais novo ao mais velho. Quer dizer, do mais velho ao mais novo, na porta de Ló, querendo fazer isso. Dos homens de bengala, que a pipa não subia mais, até os menininhos, que nem sabiam o que era isso. Estava lá, vamos fazer isso, vamos lá. Uhul! É festa. Uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Sabe o que é isso? É a anarquia institucionalizada. É o que estão querendo fazer no Brasil. É o que estão fazendo no mundo. Mas isso, querido, não é governo. Isso é o espírito de anarquia que foi liberado. Isso está querendo entrar dentro das igrejas, entrar dentro do nosso coração. Por isso eu nunca vi, e agora eu entendo, porque tanto se fala das leis e dos mandamentos do Senhor, como temos ouvido nesse tempo. E o povo falando: vocês estão judaizando. Não, querido, nós estamos preservando, porque daqui para frente, o que o povo quer fazer é anarquia. Fala para o teu irmão: se você não olhar para os mandamentos e estatutos do Senhor, a chapa vai esquentar. Uma das coisas que eu tenho falado e pregado lá na igreja é uma coisa chamada techuvá. Techuvá significa o retorno. Precisamos retornar. Porque uma coisa que foi tirada dentro da igreja foi a palavra, foi os princípios, foi os estatutos do Senhor. Olhe, querido, existe 3 coisas que o Senhor fala: mandamento, estatuto e lei. A lei, sim, a lei cerimonial, essa foi abrogada por causa do sacrifício mais precioso que foi Jesus. Mas os estatutos e os mandamentos não. Qual é os estatutos? Olha lá para Êxodo, você vai ver que os estatutos simplesmente é a convivência. Se eu pego algo do irmão e quebro, eu tenho que devolver como que eu tenho que proceder com os vizinhos, como que eu tenho que proceder com o irmão, ou seja, um bom comportamento, coisa que nós não temos mais. Observe que não temos mais isso. Eu estou tão egoísta que eu não quero mais saber do meu irmão, ou seja, o meu limite vai até onde começa o dele. Não é assim? Isso é normal, não é? Mas hoje não, querido. Se eu quiser matar ele, eu mato, porque eu tenho prazer. Se eu quiser prejudicar ele, eu faço. Por quê? Porque eu já não tenho mais limite. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, do final de 2017 para cá. Observe, querido, as pessoas estão sem limites. É gente se separando, é gente largando, é gente traindo, é gente fazendo tudo sem limite. O importante é ser feliz. Deus quer a tua felicidade. Querido, cuidado. Quer ser feliz lá no inferno com esse tipo de felicidade. Amém? Esse é o tempo que vivemos. E automaticamente a anarquia me distancia da palavra. E se eu me distancio da palavra, eu então me apostato da fé. Porque a palavra apostasia significa separação, divórcio. Ou seja, eu me divorcio e me separo de Jesus. Por quê? Porque eu já me separei da palavra dele. Se não tem mais palavra, se não tem mais regras, se não tem mais lei, ou seja, se não tem mais um limite, para mim separar de Jesus é daqui para ali. Porque Jesus é a palavra. Amém? Entenderam? Fala para o teu irmão, daqui para frente. A chapa está quente. Amém? Querido, toda atenção daqui para frente é pouca. Cuidado com as ondas que virão. Cuidado com os modismos que virão. Cuidado com os sentimentos que virão daqui para frente. Submeta tudo isso ao poder da palavra de Cristo.
Submeta, para que você possa permanecer e quando Jesus voltar, encontrar fé no teu coração. Chacoalha o teu irmão e fala assim: cuidado com a ansiedade, cuidado com os desejos, cuidado com as vontades. Agora olha bem para o teu irmão e fala assim: tenha limites. Saiba colocar limites, amém? Porque o mundo, querido, vai estar sem limite, cuidado com isso. E a gente convive com o mundo todos os dias. A gente convive com pessoas que estão mundanizadas. Então cuidado, eles estão sem limites. Então cuidado para que os limites deles não entrem para dentro dos nossos. Saiba se portar. Aqui eu coloco como Ló, apesar de todos os seus pecados, eu coloco como Ló. Ló vivia em Sodoma e Gomorra, mas ele não entrou no clima de Sodoma e Gomorra. Ele estava ali. Entende? As filhas ainda eram virgem. Ou seja, a família dele não entrou na parafernália daquela cidade, de liberalidade e tudo mais. Amém? Entenderam aqui? Podemos pular um pouquinho mais profundo? Falamos num clima geral do que está acontecendo. Agora eu quero trazer o clima desse mês específico que começamos ontem de ontem. O mês espiritual, ele é um pouco diferente do mês físico, do nosso mês gregoriano. Ele é um pouquinho diferente. Eu quero só dar uma pincelada para você entender o que está dizendo esse mês e o que Deus quer para você para esse mês. Amém? Cada mês corresponde a uma tribo, e cada tribo, na verdade, é um confronto contra uma constelação dessa. Quantos signos existe? Quantas tribos existe? Quantos meses existe? Coincidência? Vê que cada um, eles foram colocados em ordens. Cada tribo, ele estava numa ordem de marcha. Se você olhar para Números 2:2, você vai ver que existia uma ordem de marcha. Existia uma ordem. Primeira tribo, segunda tribo, terceira tribo, quarta tribo, quinta tribo. Ou seja, porque corresponde cada um a um mês. Eles trazem uma atmosfera, ou seja, a vida daquela tribo, a circunstância daquela tribo, ele traz justamente a circunstância daquele mês, ou aquela influência. Na verdade, ele confronta aquela influência. Amém? Então, vamos lá. Quem era bom de signo aí? Esse mês. Está entrando no signo de Câncer. Então, já olha para o teu irmão e fala assim: cuidado. Você pode se tornar um câncer na igreja. E eu vou te explicar por quê. O Câncer é representado pelo quem? O caranguejo. O caranguejo anda para frente ou para trás? Para os lados, né? Para trás e para os lados. Então já é uma outra atmosfera. Cuidado, querido, que esse mês você pode começar a voltar a andar para trás. Então chacoalha o teu irmão e fala assim: é tempo de andar para frente, meu irmão. Mais uma vez, fala para o teu irmão: é tempo de andar para frente. Comece a olhar para dentro das tuas coisas. Comece a ver que parece que tudo está querendo andar para trás. Por isso vem a ansiedade. Porque você começa a ver as coisas querendo dar errado. Mas em nome de Jesus, as coisas andarão para frente. Você crê nisso? Amém? Profetiza para o irmão e fala assim: as coisas irão bem para frente. Tá. Cada tribo, ele representa um mês. Abra a tua Bíblia em Números 2:2. Estamos entrando no 4º mês do calendário espiritual. Porque Israel tem 2 calendários: o civil e o religioso. Nós estamos pautando pelo religioso, que é o calendário que o Senhor deu lá em Êxodo 12:2, que diz: esse mês será para vocês o primeiro mês do ano. Números 2:2. 2:2. Os israelitas acamparão ao redor da tenda do encontro, a cerca
Isso. Versículo 3, alguém pode ler? Ao leste, os exércitos de Judá acamparão junto à sua bandeira. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Então vamos lá. Ele começou a dar ordem. Olha o Senhor programando. Para que tudo isso, meu irmão? Porque o Senhor tem propósito em todas as coisas. Nada que o Senhor faz é porque Ele fez, porque Ele queria fazer. Não, Ele está dando um propósito e um princípio que vai desatar todo o céu na terra. Amém? E Ele começou a dizer, então vamos lá, cada tribo terá uma bandeira, terá uma letra, e essa letra é uma marca, é um token, é uma senha. De cada casa paterna tem uma letra do alfabeto hebraico. Tem um lado do acampamento e tem uma ordem. Então vamos lá. Primeiro, ao leste, ou seja, na porta do tabernáculo, o primeiro mês. Lembra que ele diz, esse será para vocês o primeiro mês do ano, lá em Êxodo 12:2. Então ele está dizendo, olha, aqui ao leste, quem vai colocar? Primeiro, Judá. Amém? O segundo, Issacar. O terceiro, Zebulon. Agora mudou. Olha que interessante isso. O tabernáculo era como? Redondo, triângulo ou quadrado? Retangular assim. Como que era, querido, o acampamento? Fala assim, ele não tinha lado ou ele tinha lado? Ele está dando lado. Quantos lados tinha? 4 lados. Quantas estações temos? 4 estações. As estações é dividida em quantos meses? Quantas tribos ficaram em cada lado? Que coincidência, né? Ou seja, as tribos estavam em ordem, e lá do leste, 1, 2, 3. É como se fosse primavera. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Muda o lado. Mudamos o lado. Agora a primeira tribo do outro lado. Ao sul estará um acampamento de Ruben. Ou seja, ao sul entra então Ruben. Então se a gente contar 1, 2, 3, 4. Estamos no 4º mês. Quem era o que governava esse 4º mês? Que tribo que era? Não. A 4ª, que a gente acabou de ler aí? Ruben. Ao observar a tribo, ou a vida de Ruben, ou aquilo que aconteceu com Ruben, a gente vai então ter uma noção de qual serão os nossos confrontos, e qual será a nossa unção para desatar o céu nesse mês. Lembre-se, não estou falando de salvação. Amém? Fala, teu irmão, estamos já falando com pessoas salvas, que já entraram no reino. Então, tira a tua cabeça da salvação agora. Porque você fica assim, mas para que isso aí, a salvação? Falo, não, para. Não estamos falando de salvação. Estamos dizendo de desatar o céu na terra. Amém? É isso que estamos dizendo hoje. Desatar o céu na terra. Amém? 4º mês, tribo de Ruben. Então vamos lá, abra a tua Bíblia. Em Gênesis 49. 3 e 4. Pode ler. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as minhas primícias, do meu vigor, o mais excelente em altivez. Segura aí. Versículo 3, então. Ele está dizendo, pai de Ruben, lançando a bênção sobre ele. Ruben, você é a minha força, o meu vigor. Você é a excelência de tudo. Então já começa dizendo, esse é o mês. Meu pai do céu. Fala comigo. Esse é o mês. Que o Senhor me dá força. E eu multiplicarei. Porque estamos entrando na estação do verão. E o verão é tempo de frutificar. Lembra dos 4 animais? Leão, novilho, homem
e águia, ou seja, os 4 animais, os 4 lados. O primeiro que a gente passou os 3 meses, Judá, Issacar, Zebulon. Estávamos falando da tribo ou da característica do leão, da guerra, da primavera, da força, do romper. Já passamos isso. Já foi o tempo de guerrear. Se você não guerreou, lascou, meu irmão. Mudamos o lado. Acabamos de guerrear, acabamos de liberar o céu, acabamos de plantar ofertas poderosas. Aleluia. Mudamos a estação. Estamos na estação agora do novilho. E o novilho, como diz em Salmo 92, diz: o Senhor me dá força como um boi selvagem. Fala para o teu irmão, esse é a estação da força. Mas preste atenção, meu irmão. Se o céu está dizendo, esses 3 meses você vai ser forte, esses 3 meses você vai colher os frutos, esses 3 meses você vai multiplicar. Por quê? Porque você pode estar grávido ou grávida, espiritualmente dizendo, mas se você não tem força para parir, acabou. O maior nível de força não é para fazer o filho, é para parir o filho. Para fazer o filho precisa de força. O embalo vai, né? Quem tem ouvido, ouva. Para fazer o filho não precisa de força, meu irmão. O negócio acontece, vai. Agora, a essência de tudo, ou seja, onde morre o filho, é no tempo do nascimento. Quem lembra de Benjamim? Morreu no tempo do nascimento, porque precisa de força. E até esses dias eu estava falando sobre isso. Você já viu como a nossa geração está fraca? Porque nem fazer força para nascer não precisa mais. É a cesárea logo, né? O menino só fica assim, e aí, pô, demorou, cara. Né? Tá lá na barriguinha, de boa. Não precisa nem fazer mais força. Isso está afetando a nossa geração, meu irmão. Pensa que não, mas está. Porque tudo é um processo do Senhor. Precisa de força para romper. E as nossas crianças já não estão mais nascendo, rompendo nada. Já é uma geração folgada, preguiçosa, que não quer saber de esforço nenhum. Tudo tem que ser fácil. Para que eu vou fazer um bolo se eu posso ir lá comprar um? É ou não é? Para que eu vou fazer um pão se eu posso ir na padaria? Para que fazer uma comida gostosa se eu posso ir no restaurante? É ou não é verdade? A gente tem um hábito lá no Shabat da igreja, de toda sexta-feira a gente faz um culto de Shabat, e a gente estamos criando esse hábito de novo, né? De as pessoas levarem comida, mas uma coisa eu falo, vocês não podem comprar, vocês têm que fazer. Aí, sexta-feira passada a gente falou, vai ser caldo. Tá friozinho, cada um leva. Aí começou meu zap no particular. Ô apóstolo, vamos fazer todo mundo na igreja, a gente leva uma TV. Cada casa leva o seu. Vocês vão aprender a fazer comida, meu irmão. Em nome de Jesus. Mas é que nada. Você vai comprar teu ingrediente, você vai fazer o caldo e nós vai comer do teu caldo. E a gente vai passar debaixo da mesa ou não, você entendeu? A gente vai julgar aqui. Mas é uma característica que o Senhor tem mostrado. Essa geração não sabe fazer mais nada. É uma geração, desculpa querido, que se continuarmos assim será uma geração imprestável. Consumidora só. Só sabe consumir as coisas. E o dia que parar de fabricar as coisas, pronto, acabou. Irmão, a gente teve a greve dos caminhoneiros, muitos já ficou com medo de morrer de fome. Porque não plantamos, não tem nenhuma hortinha dentro de casa. Não colhe nem, sei lá, um pé de capim para fazer um chá. Isso é preocupante, irmão. Não sabe nem fazer um chá, né? Esse é o problema. Como faz chá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a marca da besta. Uma vez o Senhor me falou sobre isso, a marca da besta. Preste atenção aqui. Esse aparelho, ele tem uma marca. Mas a marca é o símbolo de um sistema. A gente está muito preocupado com a marca, mas a gente já está dentro do sistema da besta faz muito tempo, meu irmão. A gente nem notou. Amém? A gente está preocupado com a marca.
Mas a gente já está dentro do sistema. E se você olhar lá em Apocalipse, o sistema é comprar e vender, ou seja, o consumismo. Esse é o sistema. E eu tenho falado muito isso e a gente viveu isso. Vai chegar um tempo que você vai ter dinheiro, mas você não vai ter mais o que comprar. Por quê? Porque não produzimos mais, só compramos. Só consumimos. Quem tem casa aqui? Quem mora numa casa? Amém. Quem tem um pedacinho de terra nessa casa? Quem tem pelo menos um pé de alface nessa casa? Não, produz alguma coisa ali, aprenda a produzir, vai lá, compra uma sementinha, planta um pé de alface, um pé como diz, de couve, para você fazer o detox. Planta lá um pezinho de qualquer coisa, irmão, planta, aprenda a plantar, porque o reino de Deus é orgânico, amém? Amém. Voltando para cá, senão a gente já desvia a mensagem, né? Voltando para cá, a gente vai ver que o Rubem, o 4º mês, ele está ligado à força, ou seja, 3 meses de produtividade. Mas comece a reparar, pastores aqui agora dizendo, comece a reparar que o povo agora vai começar a entrar na unção da galinha da Angola. Estou fraco, mas eu estou fraco. Estou fraco, Senhor, eu estou desanimado, pastora. Como eu estou desanimado. Lembra da palavra que você sabe as influências do céu e como essas influências atingem a terra? Ou seja, se de um ponto o Senhor está dizendo, esse é o mês dos fortes, o inferno está dizendo, você vai ficar fraco. E aí você começa nessas fraquezas. Estou tão desanimado. Está tão complicado. Minha casa. Aí começa agora o tempo dos lamentos e dos desânimos. Estou tão desanimado com a minha casa, estou tão desanimado com o meu ministério, estou tão desanimado com tudo, estou desanimado da vida, estou desanimado. Estou desanimado, meu Deus do céu. Muro das lamentações, né? Aí você começa, vida, céus, por que eu estou nessa? Jesus. Querido, isso já é a frequência desse mês, batendo na tua porta. Então chacoalha o teu irmão de novo e fala assim, esse é o mês dos fortes e multiplicadores. Mais uma vez, chacoalha o teu irmão e fala assim, querido, você tem que pegar a força do Senhor. E multiplicadores. Rubem, você é a minha força. Olha como o trem bate. O Senhor está dizendo, você é forte, você é forte, você é minha essência de força, você é a minha essência de tudo, o meu vigor. Do outro lado, nós estamos confrontando um trono chamado Câncer. E sabe quem é Câncer? Um espírito chamado Lilith. E sabe quem é Lilith? É o espírito da lua, o lunático. A palavra lunática na Bíblia é selenizai, ou seja, aquele que está sobre uma frequência de Selene. E Selene era uma entidade egípcia que representava a noite, representava a lua. Aquela que perturba a noite, aquela que traz insônia, aquela que traz pesadelo, aquela que rouba os filhos, aquela que come os filhos, aquela que destrói a geração, aquela que contamina a geração. Essa é a lua. Agora preste atenção nisso. O segundo dia vem domingo e depois vem segunda. Mas sabe como chama a segunda, na verdade? Na verdade, deixa eu te contar um pouquinho da história para a gente terminar aqui. Todos os dias eles eram dados ao nome de um deus. Então era dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte, dia de Júpiter, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus e dia de Saturno. Mas como existia a Semana Santa, então eu não poderia chamar a Semana Santa por um nome de um deus pagão. E aí vem então domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Só nos dias da Semana Santa que vinham então esses nomes que a gente tem hoje. Mas depois voltava então dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte. Por isso a gente vai ver que o espanhol ele ainda ficou com isso, né? Lunes, Marte, miércoles, jueves, viernes e sábado. Entende?
Eles ficaram com isso. Lunes é o quê? Lua, dia da lua. Então na segunda-feira, o que nós falamos de domingo para segunda é dia da lua. Repara, qual é o dia mais desgastante? Segunda-feira. Parece que você não dormiu. Apesar de você ter dormido, o teu corpo não entendeu que você dormiu. Por quê? Porque está na frequência da lua. Então preste atenção, esse mês inteiro a lua vai trazer uma frequência mais forte. Parece que esse mês inteiro, se você estiver debaixo dessa frequência, você não dormiu. Aí você acorda com desânimo. Pesado. Sabe quem é Lilith? É o espírito vampírico, que hoje está na moda o vampirismo. Ficou bonito os vampiros, né? O vampiro virou herói. Mas o que o vampiro faz? Ele suga a energia. Parece que você foi chupado. Essa palavra mesmo, parece que você foi sugado. Então, querido, esse mês o povo parece que está sendo sugado. Eles estão fazendo assim, né? Quem começou a reparar que está vindo um cansaço que parece que não é teu? Você dorme, tirando algumas pessoas. Dorme, e parece que não dormiu. Quem tem sentido isso? E isso então faz com que eu viva cansado. E se eu estou cansado, eu não consigo mais estar junto. Eu não tenho mais o pique de estar junto. Até eu quero estar junto, mas eu não consigo estar junto. Eu estou cansado. Então fala para o teu irmão, em nome de Jesus, a lua não te trará dano nenhum esse mês. Esse é um salmo. O sol não te molestará e nem a lua. Irmão, o que a lua faz? Já para pensar nisso? Até que você ficar no sol, você se queima, mas e a lua? O que a lua te traz de dano se você ficar nela? Nada, fisicamente. Mas ele está dizendo de um contexto. Então esse é o mês, volto a dizer, dos fortes e dos multiplicadores. Em nome de Jesus, a tua força não vai ser roubada. Eu quero que esse mês, homens, mulheres, unja a casa de vocês e declare: esse mês Lilith não vai perturbar a minha casa. Esse mês Lilith não vai perturbar a minha vida. As minhas forças vêm do Senhor. Quem já ficou com sono aqui? Qual é a característica de quem está com sono? Irritado, bocó. Legal isso daí. Esse é o meio dos bocó. Não. Mas fica irritado, fica leso, fica lento. Mas uma das questões que eu comecei a entender é que esse mês, por causa do cansaço, as pessoas começam a ficar irritadas. Começa a perceber que as faíscas começam lá nas casas, né? Aquela coisa assim que está todo mundo à flor da pele, sangue nos olhos. É uma frequência de Lilith. Para terminar aqui, versículo 4. Gênesis 49. Constante como a água, não serás mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então contaminaste e subiu a minha cama. Olha, ele estava dizendo: Rubens, você é isso, você é forte, você é poderoso, mas, entretanto, contudo, que quando você subiu a minha cama, você perdeu tudo isso. Sabe o que está acontecendo aqui? Rubem, por causa dos desatentos ou por causa das pressões emocionais, Rubem dorme com a mulher do pai e mancha o leito. Eu vou dizer um negócio para você. Sabe qual é a característica desse mês? De manchar o lugar de intimidade em todos os sentidos. Matrimonial, cuidado, que aspire
Não sei se você já viu aquelas pire e os piro. Não sei se você já ouviu aquelas pombas que fica girando. Vai estar tudo aflorado. Ou seja, a sexualidade esse mês vai estar tudo aflorada. Mas não só para a questão da perversão sexual, mas mais por causa do adultério. O adultério é a marca desse mês. Rúben subiu à cama do pai. Ou seja, pegou uma mulher casada, que não era dele. Apesar de ser serva da esposa dele, mas ele já tinha dormido com essa serva. Lembra? Jacó tinha 4 mulheres. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim, naquela época podia. Não, deixa bem claro de novo, assim, naquela época podia. Nem tente fazer isso hoje. Hein? Senão você fala assim, não, pô, Jacó é o pai das tribos, se teve 4, eu vou ser duplamente mais do que Jacó, vou ter 8. Então assim, queridos, preste atenção nisso. Ele sobe na cama do pai e mancha a cama do pai. Sabe qual que é uma característica de Lilith? Existem alguns escritos judaicos que não são verdades, mas é lendas. Mas eu gosto às vezes de ver isso para ver a característica desse demônio. E diz, segundo essa lenda, que Lilith era a primeira mulher de Adão. Depois que Deus cria Eva. Segundo essa lenda, isso não é verdade. Deixo bem claro, não é verdade. Mas é a lenda desse espírito. Que era a primeira mulher de Adão. Então, por ela ser insubmissa e ela queria ficar por cima de Adão e não por baixo, tanto na vida quanto na sexualidade, ela nunca se submetia a Adão, ela foi castigada. E com raiva, ela passou a matar todos os filhos. Qual é a característica desse espírito? É um espírito de rebelião, é um espírito de desonra. Lilith é um espírito de desonra. Então, queridos, cuidado dentro da casa de vocês para não entrar nas desonras, para não entrar nas discussões. Mulheres, cuidado com a insubmissão. Cuidado, homens, com a desonra, por olhar para a tua casa e ficar desgostoso e querer outra casa. Entende aqui? Esse é o mês onde as famílias querem se desfocar, mas o Senhor está dizendo, esse é o mês que vocês serão fortalecidos e multiplicarão. A bênção para Rubens, em Deuteronômio 33 é, Rubens, viva e não morra. Eu declaro para terminar isso, em nome de Jesus, vocês frutificarão com abundância, a força de vocês serão poupadas no Senhor, nenhum espírito entrará na tua casa roubando os teus frutos. Eu declaro, irmãos, viva e não morra. Irmãos, viva e não morra. Vocês viverão e nada morrerá daquilo que está nas tuas mãos. Vocês não morrerão. As finanças não morrerão. Os frutos não morrerão. As bênçãos não morrerão. A família não morrerá. O chamado não morrerá. O ministério não morrerá. A força não morrerá. Vocês viverão em nome de Jesus. Amém? E termino. Rúben foi o que protegeu o irmão. Todos os irmãos queriam matar José. Mas Rúben falou, vamos jogar na cisterna, porque ele queria livrar o irmão. E sabe quem era José? Rúben era o filho mais velho. José era o filho mais novo de Jacó. Rúben era filho de Lia. Não vou contar a piada. José era filho de Raquel. Raquel era a que disputava com Lia, ou seja, ele via a mãe e a tia, que também era madrasta, brigando por causa do pai. Ele deveria, pela lógica, ter ódio de José, mas na verdade ele foi aquele que protegeu José. Sabe o que eu estou dizendo?
esse é o mês de nós edificarmos muro para proteger os irmãos. Fala para o teu irmão, esse mês não mate o teu irmão. Proteja ele. Ore por ele. Visite ele. Comece a reparar que as pessoas não querem estar mais na comunhão. Porque eu já estou cansado daquele irmão. Aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, aquele irmão. Irmão, mas você também é chato. Então preste atenção, esse é o mês de nós estarmos passando nas casas. Uma chave aí, pastora e pastores. É o mês de nós estarmos nas casas das pessoas, ungindo as casas, porque o diabo vai querer pegar nas casas esse mês. Lembre, subiu no meu leito. Esse é o mês que o diabo quer roubar o lugar de intimidade, quer roubar o lugar de Jesus na tua vida. Sabe como chama esse mês no hebraico? Tamuz. Sabe o que era Tamuz? O bezerro de ouro. Qual foi o contexto desse mês? Enquanto Moisés estava lá com Jesus, o povo estava com Tamuz. Esse é o mês que, se você não subir para ter intimidade com Deus, você vai ver Tamuz. Esse é o mês, se você não for levado para ver a face de Jesus, você vai ver a face de Tamuz, você vai virar religioso. Preste atenção. Enquanto Moisés estava vendo Jesus, Deus, face a face, o povo estava construindo bezerro de ouro. Preste atenção. Anos mais tarde, Jesus, na mesma data, estava com seus discípulos lá no monte e se transfigurou como Deus. E eles, Pedro, Tiago e João, estavam lá vendo Jesus. E quem estava lá? Moisés e Elias. Era a mesma data. Mas quando eles desceram, olha que impressionante isso. Quando Moisés desceu desse encontro com Deus, o povo estava desviado. Quando esses 3 discípulos com Jesus tinha uma discussão, porque eles não conseguiram, os outros discípulos que ficaram, não conseguiram expulsar um demônio de um menino lunático. Quem é o espírito que estamos confrontando? E exatamente nesse mesmo mês, a galera estava vendo Jesus transfigurado, e os outros que não foram, estavam tendo problema com a lua. E Jesus diz, esse tipo de casta, você tem que ter jejum. Fala para o teu irmão, essa é a chave. Jejum e oração, para se fortificar. Querido, esse mês, jejum. Fala para o teu irmão de novo. Jejum, oração e comunhão. Por quê? Porque é a alegria que me traz força, e a alegria vem na unidade. Se não tem unidade, não tem uma alegria. Cuidado para a tristeza não roubar a tua força. Amém? Cuidado para dentro da tua casa você andar em tristeza, em desunião, roubando a tua força. Cuidado dentro da igreja para você estar sem força e desunido. E aí, meu irmão, já tudo foi por água abaixo. Se você perdeu a chave, você perde o mês inteiro. E se você perdeu o mês, o céu não desce para aquilo que tem que fazer na tua vida. Amém? Então se alegre em nome de Jesus. Chacoalhe o teu irmão e fala assim, tempo de força e multiplicação. Fique em pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu recebo essa força. Eu recebo essa força. Eu tiro do meu coração todas as tristezas. Eu tiro do meu coração toda tristeza. Tudo aquilo que me faz ir contra os meus irmãos. Tudo aquilo que me tira da unidade. Me tira da comunhão. Eu arranco agora de mim e declaro, me alegrarei na unidade. Não contaminarei o meu lugar de intimidade. Em nome de Jesus, eu acesso o lugar de intimidade.
Em nome de Jesus. Eu me fortaleço e me alegro na unidade e construirei muros para defender os meus irmãos. Em nome de Jesus. Desato o céu. Quebro os pesos da lua e proíbo na minha casa não entrará nenhuma sentença de destruição, nenhuma sentença de enfermidade, nenhuma sentença que roubará a minha força, mas eu manterei a minha cama santa. Eu manterei o meu coração santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Deus abençoe vocês.